Pode ficar aí. Hoje é com grata alegria que a gente recebe mais uma vez a visita do nosso companheiro Dr. Henrique, o qual nós temos um carinho e um apreço muito grande. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Fique à vontade, tá? Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Bom, o tema que nos traz aqui novamente nessa noite, reencarnação e progresso. E com a pergunta, né? A reencarnação existe? Ou será que isso é aquela utopia do espírita, né? Só espírita que fala que tem reencarnação e que sai daqui, vai lá e volta para cá de novo e troca de corpo. Acho que é só espírita que fala. Acho que não é, não. Vamos buscar lá Mateus capítulo 5, versículo 44, especialmente 48, onde ele nos disse o seguinte: sede vós, pois, perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então veja, o que ele está nos dizendo? Para nós aqui, eu, os senhores, sermos perfeitos. Como quem? Pai Celestial, Deus. O Pai Celestial, Deus. Deus é perfeito. Ele está falando para nós sermos perfeitos. Será que nós conseguimos a perfeição em apenas uma existência? Que jeito. Mas como? É mais do que impossível. Mas aí ele já está nos orientando, indicando que nós temos que ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. E nós vamos ser? Nós estamos trabalhando por isso. Então, mas em uma encarnação não dá. Se em uma encarnação não dá, o que ele já estava falando? Trabalhe, faça o seu caminho, melhore a sua vida, porque cada encarnação é um passo que tu tens que dar. Muito bem. Aí mais para frente nós vamos encontrar no Novo Testamento. E nós temos a resposta para isso. Quando lá em Paulo 1 Coríntios capítulo 15 a 19 diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Opa, então não é utopia de espírita, não. Não é utopia de espiritualista, não. É só começar a estudar um pouquinho mais a Bíblia. É só estudar um pouquinho mais. É só se dedicar a estudar em vez de ler, que vai ver que lá está escrito já, e não é só essa passagem, vai ver que lá já está mostrando que nós temos sim uma pluralidade de encarnações, diversas encarnações, que é através dessas encarnações que nós vamos conseguir a nossa evolução. E se nós temos que evoluir, aí pergunta-se também, o que é evoluir? O que significa evoluir? Entre outras coisas, é sair desse patamar de qualidade menor que nós estamos hoje, reconhecermos que nós estamos num patamar menor, para quê? Para uma qualidade maior e melhor. Subir os degraus da vida espiritual, né? E também, nós conseguirmos ter ganhos perceptíveis e mensuráveis no objetivo da evolução. E como é que nós conseguimos isso? Nos esforçando, trabalhando, mas tudo isso estudando, aprendendo. Algum de nós encarnado conseguiu aprender a ler e escrever, consegue se virar médico, engenheiro, advogado e por aí adiante,
sem ir lá na escola, sem aprender a fazer o azinho lá, com toda dificuldade, para depois escrever que nem as letras do médico hoje, né? Tudo torta, né? Os médicos escrevem tudo torto, a gente não consegue nem entender, mas escreve bem. Alguém conseguiu sem ir na escola? Não. Todos nós temos que passar pela escola para aprender, para ir melhorando, e isso nós temos que fazer na nossa vida, para melhorar a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Nós temos por obrigação de estudar para saber e entender o porquê de tudo isso. Entender o porquê que nós temos que melhorar. O que nós não podemos é ser o famoso cabresto do burro, né? Puxa aqui, vira. Puxa os dois, freia. Por que tem que parar? O burro não sabe porque tem que parar. O cavalo não sabe porque tem que parar. Então nós temos que ser aquele que controla. Nós temos que ser o piloto da nossa vida. Nós temos que ser o piloto da nossa vida. Então nós temos que ir atrás. Temos que nos esforçar para melhorar, para crescer. Porque senão nós não vamos conseguir. Nós não vamos dar aquele passo que nós tanto precisamos para a nossa vida. E aí nós temos que buscar a evolução espiritual. E o que significa a evolução espiritual também, entre outras coisas? Primeiro, avançar na percepção de que se é um ser da natureza, igual a todos os demais, com os mesmos direitos e deveres. Nós somos um ser da natureza. Nós não podemos ser mais, também não temos que ser menos que os demais. Nós temos os mesmos direitos e deveres que os demais. Temos que entender isso. Mas, infelizmente, ainda hoje nós trazemos aqueles ranços da nossa penúltima encarnação, lá de 1800, 1700, 1000, lá de 900, de 800, e muitas vezes hoje queremos ser o quê? Aquele senhorio que trata ali, ó, é amarrar o outro no tronco e chibatada. Esquecemos que nós temos direitos e deveres iguais a todo mundo. Acabamos por esquecer isso. Isso não é evoluir. Isso é estacionar. Nós temos que educar-se constantemente para buscar a harmonização com as leis naturais e societárias. Porque veja, educar-se constantemente. O que é isso? Nunca parar de estudar. Nunca parar de entender. Porque para a nossa verdadeira vida sempre vai chegar uma informação nova. E nós precisamos aprender. E nós temos que buscar, nós encarnados, temos que buscar a ligação da lei de Deus, lei natural, com a lei dos homens, as leis societárias. E nós temos que buscar isso para saber entender o que eu posso e o que eu não posso, e o que eu devo fazer. Porque a lei de Deus, vamos resumir lei natural, lei de Deus, resumir para ficar mais fácil para entender. Lei de amor e caridade. Vamos buscar assim só para nós entendermos. Nós temos que então pegar a lei de amor e caridade e fazer ela ligar-se com toda a lei natural que existe. Desculpa, com toda a lei societária que existe. A lei dos homens. E trabalhar em cima disso. Aí nós vamos inclusive saber aceitar melhor as determinações que nós temos aqui na Terra. Estejamos aonde estejamos, no Brasil, na Austrália, no Chile, aonde estejamos, nós vamos saber melhor respeitar as leis, porque nós vamos ter a lei de amor e caridade dentro do nosso peito, da nossa cabeça. Liga-se uma coisa com a outra e fica mais fácil. Nós vamos saber respeitar melhor. Estar sempre vigilante para perceber quando se está errando
e ter aquela famosa coragem suficiente para parar de errar e corrigir imediatamente o nosso erro. Isso é equilibrar-se. Porque veja, errar, todos nós vamos errar. Todos nós vamos errar ainda muitas vezes na vida. Isso não é pessimismo, é pela nossa pouca evolução. Nós vamos errar. O que nós não podemos é persistir no erro. Nós temos que buscar o seguinte: espera, será que eu estou fazendo isso errado? Já é o primeiro passo. O será que eu estou fazendo errado, nós já estamos buscando aqui dentro, opa, tem um pontinho de interrogação aqui, eu preciso buscar um pouco melhor para ver se eu não estou fazendo besteira, porque eu posso estar fazendo errado. Já deu o primeiro passo. Reconheceu que errou? Pare, modifique-se, busque outro caminho. Às vezes é difícil para nós, por quê? Porque esse erro que nós começamos a reconhecer agora, nós estamos fazendo ele assim, pouco tempo, talvez há 1000, 2000, 3000 anos, quem sabe, um pouco mais. Vamos deixar só por 3000 aninhos só. 3000 aninhos que nós estamos fazendo isso. Bate lá, bate aqui, bate lá, bate aqui, continua errando na mesma coisa. É um vício já. É fácil de tirar vício? Não é. Esse vício não é fácil de tirar. Para quem pensou no vício do cigarro, da bebida, esse é fácil. Porque basta falar, não fumo mais, jogou fora o último, acabou, não quero mais. Esse é fácil. Não para quem não quer. Mas o vício que nós estamos com ele há 1000, 2000, 3000, 4000 anos, esse é mais difícil de tirar. Nós temos que reconhecer e, todas as vezes que errar novamente, dizer, eu errei, eu vou parar, eu vou modificar. E se esforçar muito, para não cometer novamente este erro. Então, nós temos que estar vigilantes para saber que realmente nós podemos errar e temos que parar imediatamente. Senão nós não vamos buscar a nossa evolução. Isso tudo é para nós. Eu melhorar, eu crescer, eu evoluir, é para mim. Cada um dos senhores evoluir é para cada um dos senhores. É óbvio que você acaba auxiliando quem está do seu lado. Óbvio que sim. Que quem está crescendo, traz a pessoa do lado junto. É claro que sim. Mas espiritualmente é cada um. Porque quem estiver do lado, não quiser ir junto, fazer o quê? Ao desencarnar, nós vamos ver a diferença. Eu consegui evoluir, essa pessoa não. Então nós temos que nos esforçarmos, cada um de nós. E buscando então, qual é esse caminho para essa evolução espiritual? Qual o caminho que nós podemos ter, a princípio, por base, para começar a buscar essa evolução espiritual? O Kardec nos deixou realmente uma frase, um axioma que vai resumir isso com a maior tranquilidade para nós. Basta nós seguirmos simplesmente, sabe o quê? Essa frasezinha aí, ó. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Só isso. O que é amai-vos e instruí-vos? Nós vamos saber entender estudando, aprendendo. E quando nós começamos a entender melhor a vida, nós começamos a amar melhor. E amar mais e melhor. E mais e melhor. Cada momento que nós vamos nos instruindo, nós vamos aprendendo mais sobre a lei de amor. E isso vai fazendo com que nós cresçamos espiritualmente, com que nós busquemos a nossa evolução. Depende exclusivamente do nosso esforço. Depende exclusivamente. Até porque o amar e o instruir, eles estão intimamente ligados. E digo mais, não é possível um sem o outro. Não é possível.
Porque nós precisamos nos instruir para aprender a amar. Nós precisamos nos instruir para ter fé em Deus. Quando nós não estudamos, não aprendemos, nós não temos nem fé em Deus. E estava indo muito bem, o pessoal chamou um cara que estava gostando dele, mas na hora que ele falou para mim que se eu não estudar, eu não tenho fé em Deus, ele está falando muita besteira. Tem fé em Deus desde pequenininho. Com 6 meses eu já ficava de frente à igreja, de frente ao padre, de frente à imagem, ficava de joelhinho assim rezando para Deus, com 6 meses de idade. Vem falar que eu não tenho fé em Deus? Sim. Rezar, pedir a Deus, com todo respeito, isso é fácil. Ter fé em Deus, esse já é mais difícil. Esse nós precisamos aprender. E nós vamos aprender o que é ter fé em Deus quando tivermos uma dor, daquelas dor boa mesmo, né? Não é dorzinha não, não é o calinho do pé só apertando o sapato não. As dores de verdade, a perda de um ente querido, a doença, daquelas que nós erradamente aqui na terra chamamos de, nossa, que doença ingrata essa. Não tem doença ingrata, não tem, não existe doença superior ou doença inferior. Nós recebemos aquilo que nós precisamos para o nosso corpo. Então não tem doença ruim. Então não tem. Se eu recebi ela, como é que ela pode ser ruim? Ela que vai me curar, isso é doença ruim? Até porque hoje estão modificando, né? O pessoal está melhorando aí na indústria química, né? Mas os melhores remédios, os mais fortes, como é que era? Horrível. Você tomar um remédio bom era horrível. Hoje estão, né? Tá melhorando um pouquinho, mistura um pouquinho de laranja, de abacaxi, outras coisas mais. Então você toma um remedinho um pouquinho melhor. Mas o remédio amargo era dos melhores remédios que tinha. A vida é assim. A vida é assim. Então vejam. Podemos resumir isso tudo com outro termo: educar-se. Então, o evoluir nada mais é do educar-se. Nada mais é do que educar-se. Eu vou educar o meu espírito. Eu preciso educar o meu espírito. Porque eu venho fazendo coisas erradas há centenas de milhares de anos. Então eu tenho que educar o meu espírito. Então o estudar, quando o Lúcio vem aqui, convida, tem um dia de estudo, vamos estudar, vamos participar do estudo. Ele não está querendo só ver a casa cheia. Ele está dando um alerta a cada um de nós, que nós precisamos crescer espiritualmente. Sabe por que ele insiste para vir aqui estudar? Porque, vou contar uma coisa que é o fim dos 6 tudo, tá? Todos 6 vão desencarnar. Só eu que vou continuar vivo, tá? Então veja. Quando cada um de nós desencarnarmos, nós vamos chegar lá no céu, São Pedro com aquela baita chavona, e aí vai falar para a gente entrar ou não no céu. Não é assim que funciona? Diz que é, né? Então tá bom. Aí ele vai chegar, a gente vai perguntar assim: mas escuta aqui, São Henrique, você fez isso, isso, isso? Porque São Pedro é pior do que o FBI, né? Tá tudo lá gravado, né? Você fez isso, isso, isso? Eu, São Pedro? Eu mesmo? Henrique, não precisa ficar com essa cara. Você fez, estou vendo aqui. Ah, mas São Pedro, mas é que eu não... Quando eu vou falar, eu não sabia, ele fala assim: sabia. Sabia. Você fez uma grande coisa errada para falar que não sabia. Você foi querer entrar na tal de doutrina espírita, e lá explicaram tudo para você. O livro estava mostrando, você não podia fazer. Não, Dom Pedro, não entrei na doutrina espírita, não, mentira. Entrou, está aqui, olha aqui, ó. Lembra que quando o Lúcio chamava você para ir para o estudo? Você não foi? Você aprendeu. Agora não dá mais. Agora não dá mais. Lembra quando você assistia a palestra do doutor Aguinaldo, do Navarro, Balista? Esse cara fala bem? Não explicava direitinho para você? Foi. Então você aprendeu. Agora não dá mais para falar que você não sabe. Então você estava tentando educar o seu espírito, mas por outro lado você continuava fazendo o indevido. Agora não tem mais jeito. Você aprendeu e não fez. Porque das outras encarnações que você desencarnou sem saber,
Ainda deu uma pequena desculpa aqui, mas agora não tem mais. Então nós precisamos ouvir isso? Não precisamos. Então a nossa vontade agora é o quê? É crescer, é evoluir, é buscar educar o nosso espírito. E que significa então educar-se? Também entre outras coisas. Buscar constantemente o conhecimento. Buscar constantemente o conhecimento. É ler, é estudar, é buscar para melhorar. Transformar esse conhecimento em compreensão. Porque veja, não adianta nada nós lermos 1, 2 ou 20 livros por mês só por ler. Igual a gente lê jornal, tá? Vamos comparar o jornal. O jornal você lê, pegou o jornal lá, deu uma lidinha, pegou a revista Veja, deu uma lidinha na Veja, tá, beleza, ficou sabendo das notícias. O Lula aqui roubou, o Petrolão roubou, o PSDB roubou, fechou a revista. Semana que vem tem outra notícia diferente, só muda o partido, tá tudo bem. Então tá bom, passou batido. Você precisa guardar aquilo na memória, na mente? Nem precisa. Não precisa. Mas os nossos livros nós precisamos estudar. Então nós temos que buscar constantemente o conhecimento, transformar esse conhecimento em compreensão, porque só ler não resolve. Nós precisamos entender o que nós estamos estudando. Aí nós vamos transformar essa compreensão em quê? Em aplicação. Porque agora eu já posso começar a aplicar o que eu estou aprendendo. As minhas modificações, eu vou começar a colocar em prática aqui agora. É o meio de eu começar a modificar. Fui lá, estudei, fui entendendo, agora eu vou começar a praticar isso. Mas eu nunca fiz isso na vida, tá meio difícil. Mas não é difícil, porque agora, pelo estudo, eu entendi que eu tenho que modificar. Eu não posso mais continuar sendo essa pessoa ranzinza, bravo, nervoso, querendo amarrar todo mundo no tronco. Eu tenho que modificar. Então, transformar a compreensão em aplicação. Aí nós vamos transformar essa aplicação em prática constante. Porque daí vai ficar fácil, porque daí eu vou fazer todo dia isso. Eu não tinha o vício lá de fazer aquilo lá todo dia? Agora eu vou ter esse vício saudável e aplicar isso todos os dias na minha vida. Só vou mudar as atitudes. Vai se transformar num vício? Sim. Vício de amor e caridade. E aí o que nós temos que fazer? Buscar incessantemente o aperfeiçoamento e a ampliação do nosso conhecimento. Ou seja, nós vamos voltar lá naquela primeira fase lá. Buscar constantemente o conhecimento. Porque nós não podemos parar nunca. Não podemos parar nunca. Nós sempre vamos ter uma coisa nova para aprender. Nunca é o suficiente. Até porque a espiritualidade vem nos trazendo as coisas aos poucos da verdadeira vida. Não adianta trazer tudo de uma vez para nós, não temos capacidade. Então nós vamos sempre estudar. E se nós lermos o Evangelho 3 vezes estudando, na 6ª vez nós vamos ver coisa que nós não vimos naquela 3ª vez. Nós vamos sempre estar aprendendo. Vamos passar batido alguma coisinha. Então, buscar constantemente essa ampliação do nosso conhecimento. E educar-se. Educar independe dos conceitos religiosos. Não é porque é o espírita que vai melhorar porque está estudando. O outro não melhora, o outro melhora mais, o outro melhora. Não. O educar-se independe dos nossos conceitos religiosos. Porque educar-se na realidade o que é? Perceber-se como igual aos seus semelhantes e respeitar o direito deles, dos semelhantes. Quando nós começamos a nos educar, nós começamos a saber que os semelhantes nós temos que respeitá-los. Respeitar com amor, com carinho. Respeitar de verdade. Auxiliar e proteger seu semelhante. Nós temos que auxiliar, nós temos que proteger. O Lúcio fez uma chamada aqui agora que eu já sabia, pelo famoso zap aí dessa mãe que desencarnou ontem e deixou aí uma criança, acho que é menos de um mês, né, Lúcio? Acho que é coisa de semanas, né? Como?
Ah, foi no parto que ela desencarnou. Então, eu achei que tinha já mais de uma semana essa criança. Então veja, ele fez um convite aqui para as mães que estão hoje amamentando, para ir lá doar um pouco de leite, tá? Mas é só ela? Não, vai ter mais coisas. Vai ter mais mães que estão desencarnando e estão deixando seus filhos, crianças. Nós temos que auxiliar o nosso semelhante. Nós temos sempre algum jeito, alguma forma de auxiliar o nosso semelhante. Isso é uma forma de evoluir, de crescer. Respeitar e preservar a natureza. Será que nós fazemos isso? Eu assistia ontem uma palestra do Divaldo no Congresso Internacional Espírita que ele participou, lá em Portugal, e uma das coisas que ele mais falou, respeitar a natureza. Nós não respeitamos a nossa natureza. Hoje está vindo crianças, nossos filhos, para cobrar nós, os pais, os avós, das coisas erradas que fazemos com a natureza. E nós temos por obrigação de respeitar a natureza. Essas queimadas, o jogar o papel no chão, fora do lixo. Aqui dentro eu sei que não existe, mas tem um pessoal na rua que fuma. Vocês acreditam nisso? Ainda tem gente que fuma hoje, em 2016. Eu nem consigo acreditar, porque eu só convivo com espírita. Espírita não fuma, né? Graças a Deus, tá? Então, mas diz que tem, em outros locais aí, diz que tem gente que fuma. E esse pessoal também tem carro. Olha só, achava que era só espírita que tinha carro. Não é não. As outras doutrinas também têm carro. Diz que eles jogam cigarro assim, ó, pelo aquele vidrão que tem na porta do carro deles, para fora assim, ó, no meio da rua. Olha só como eles são mal educados, né? Como não se preocupa com a natureza. Como não está nem aí em preservar a natureza. O outro diz que vai lá e põe fogo num matinho desse daí só para ver o fogo subir. Meu Deus, tem tanta coisa que nós podemos fazer pela natureza, que está próximo da gente. Respeitar todos os seres da criação. Todos os seres, inclusive, está a natureza. Todos os seres, somos nós encarnados, são os animais, são os espíritos desencarnados e a própria natureza. Nós temos por obrigação respeitar todos os seres da criação. Estar vigilante quanto às suas atitudes. Por que nós temos que estar vigilante? Eu acabei de falar, nós vamos errar muito. E no momento que nós formos errar, se nós estivermos vigilantes, nós não erramos, nós não cometemos às vezes muitos erros. Porque, opa, eu falei que não vou fazer mais isso. Rapaz, já estava fazendo de novo essa... Parei, ainda bem que eu me toquei, ó, já ia fazer de novo. Nós temos que estar vigilantes. E se por acaso ainda escapar uma outra vez, corrija o erro imediatamente. Corrija imediatamente. Corrigir imediatamente cada erro que cometa. Porque é dessa forma, nós temos que corrigir. Nós temos que melhorar a nós próprios. Nós temos que ser, acima de tudo, éticos e honestos. E nós temos uma mania, quando a gente fala assim, ó, ética e honestidade. Ah, os políticos não têm ética e honestidade. Deixe cada um cuidar de si. Vamos cuidar cada um de si próprio. Ah, mas eu não, que isso? Até gostaria de estar na Operação Lava Jato, mas eu não estou participando de um negócio desse, não. Tá bom. Mas e quando nós recebemos o troco errado da menina lá do caixa do mercado? A gente dá 10 realzinho para ela devolver para a gente 4 realzinho, ela erra, inverte as contas e devolve 6 realzinho dela. Quantas vezes a gente olha e fala assim, opa, levei vantagem hoje, estou levando 2 reais a mais, e junto os 6 realzinho, ó, enfia no bolso e vai embora, feliz da vida. Onde é que está a ética e a honestidade nisso? Só porque são só 2 reais. Assim como tantas outras coisas, nós temos que nos corrigir.
buscar aqui, buscar nós. Porque se nós queremos ver um mundo melhor, nós temos que começar a corrigir a si próprio. A si próprio. Assim, dessa forma, nós iremos nos equilibrar e conseguir a evolução que nós estamos buscando. Equilibrar. O que é equilibrar e evoluir espiritualmente? Como é que nós podemos buscar um conceito de equilibrar e evoluir espiritualmente? Aquele famoso que as nossas avós falavam para nós, né? Põe os pezinhos no chão, tá? Põe os pezinhos no chão e pensa bem o que você está fazendo, tá? Minha avó falava isso, minha mãe falava muito isso, né? Ó, meu filho, põe os pezinhos no chão, tá? Eu, atentadinho que era, falava assim, eu vou botar os pés e as muletas tudo no chão, pode ficar tranquilo. Aí ficar os 4 no chão, de uma vez assim, ó. Então nós temos que pôr os pezinhos no chão para ver o que nós vamos fazer no dia de hoje, amanhã, nas minhas atitudes que eu vou ter que tomar hoje. Para quê? Para estar equilibrado. Os pezinhos no chão nada mais é do que equilibrar-se nas nossas atitudes que nós vamos ter que tomar. Perceber a própria situação. Quantas vezes nós falamos coisas indevidas em locais totalmente indevidos? Nós não nos damos conta da situação, do local, do momento. Vamos lá para a casa da sogra e do sogro, sabendo que o sogro é estritamente fechado. Chegamos lá, queremos contar o quê? Uma piada de baixo calão para o sogro. Não vai ser bem recebido? É claro que não. Como é que nós podemos fazer isso na casa do sogro se ele não gosta disso? Aí o sogro é estritamente corintiano. E ó, vou falar baixo, não mexe com corintiano, tá? É terrível. Então vamos lá. Aí o São Paulino chega na casa do sogro estritamente corintiano, daqueles que levam a sério. Eu vou lá e começo a tirar sarro nele. Começo a agitar a vida do sogro. Sou bem recebido? Lógico que não. Então nós temos que perceber a própria situação. Vou fazer um teste no escritório de advocacia. Como é que eu vou? Vou de chinelo, de bermuda, camiseta, toda desenhada, o Iron Man. Ora, espera um pouquinho. Eu estou indo aonde? Fazer um teste para ser ator ou estou indo fazer um teste para trabalhar no escritório? Nós temos que procurar isso. Que nós vamos chegar lá em cima, tudo isso vai ser cobrado de nós. E ninguém cobra ninguém, tá? Somos nós que nos cobraremos pelas nossas faltas, pelos nossos erros. Nós temos que estar consciente de si mesmo. Eu tenho que estar consciente de tudo aquilo que eu for fazer. Para isso eu preciso começar a estudar, aprender, ter ciência de tudo que eu vou fazer. Então nós temos que estar consciente. Isso vai fazer com que eu comece a me equilibrar espiritualmente. Saber entender melhor Kardec, Jesus, Deus. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a ficar mais consciente de tudo que eu vou fazer. Modifico as minhas atitudes. Eu não vou chegar, um exemplo, só para descontrair, eu não vou chegar brincando no local que é coisa séria. Nós temos que estar consciente de tudo. Nós temos que estabelecer os próprios rumos com decisão. Com decisão. Hoje eu tenho um teste a fazer. Primeira coisa, eu já vou deitar mais cedo, já vou fazer as minhas preces, pedir que a espiritualidade leve o meu espírito até um plano superior. Para quê? Para quando eu retornar, eu vir mais calmo, com mais luz, acordar, fazer a minha programação do dia, com responsabilidade, com respeito. Hoje eu vou à casa espírita, logo cedo já pedir para que Deus me ilumine nesse dia. Vou à casa espírita, que Ele me ajude a eu me concentrar, seja que até o Henrique que vai falar, mas eu tenho que pedir a proteção dele para ele fazer com que eu me concentre. Ah, mas hoje é o Navarro. Ai, graças a Deus, é o Navarro. Hoje eu não preciso nem me concentrar, a coisa é boa hoje. Mas até quando eu é o Henrique, me ilumine, Pai. Eu tenho que ter essa concentração.
Eu tenho que estar assim com essa decisão de chegar à casa espírita e aprender. Nós temos que buscar isso em todos os instantes da nossa vida. Nós temos que estar capacitados a perceber as mudanças que eventualmente ocorram. Temos que estar capacitados, porque a nossa vida pode ter uma modificação amanhã. E como é que nós vamos nos capacitar? Estudando previamente. Porque quando nós estudamos previamente, amanhã vai ter uma mudança na minha vida. Ela pode ser dolorosa, ela pode ser forte, mas se eu busquei entender, aprender previamente, quando acontece, é diferente. Então eu tenho que estar capacitado para saber que eu posso ter alguma mudança na vida. E todos nós teremos. E quem não tiver aquela mudança drástica, mais séria, vai sair da infância para ser adolescente, para ser jovem, para ficar mais idoso. Tudo isso é mudança. Vai se casar. E olha, nós homens, eu falo a verdade, que a gente sofre quando a gente casa, né? Porque mulher é tudo maravilha, né? Mulher continua sendo sempre tudo maravilha, mas nós homens sofremos demais, né? Fala a verdade. Mulher bate na gente, briga com a gente sempre tem que falar amém, porque senão vai apanhar mais. Como é duro ser homem aqui, né? Vamos falar a verdade. Tem muitos que não falam ainda porque ainda tem um pouquinho de vergonha, assim, falar que apanha em casa. Eu já acostumei, então tá tudo certo. Depois que a gente acostuma, né? Fica mais tranquilo. Então veja, tem que estar capacitado para saber, eu vou ter uma mudança drástica na minha vida. De que forma que eu vou reagir? Buscando sempre a Deus, estudando Kardec. É assim que nós vamos conseguir. Então nós podemos então resumir que a evolução espiritual não pode prescindir de ter algumas coisas. Por exemplo, da nossa ação transformadora. Porque se eu não me transformar, arrancar o homem velho de dentro de mim e colocar o homem novo, não tem evolução. Não tem jeito de ter evolução. Por quê? Porque eu vou ter que começar a fazer coisas diferentes do que eu tinha feito durante alguns milhares de anos. Então tem que arrancar o homem velho e colocar o homem novo. Então, a ação transformadora. Da participação e comprometimento efetivo. Eu tenho que participar, eu tenho que me comprometer comigo, com a vida, com as pessoas que estão ao meu redor, especialmente comigo, para evoluir, para crescer na minha vida. Da aplicação da lei natural no nosso dia a dia. Lei natural, acabei de falar, vamos resumir, lei de amor e caridade. Essa lei tem que ser cotidianamente, de dia e de noite, aonde nós estivermos. A lei de amor e caridade tem que valer todos os dias. Essa é boa. Do abandonar aquela famosa apatia, estagnação, aquela preguiça que nós temos. Hoje, por exemplo, deve ter tido um monte de preguiça hoje de manhã, né? Ao acordar, saber que estava acordando 1 hora mais cedo, meu Deus do céu, mas foi um dilema para levantar da cama, né? Vamos falar a verdade. Então, veja, isso daí é uma estagnação, uma apatia que nós temos. Na realidade, isso é uma preguiça. Então nós temos que abandonar tudo isso de nós, de todas as formas, para qualquer coisa. Hoje eu não vou no centro não, está muito quente, aqui em casa está com um arzinho condicionado tão bom, vou ficar em casa hoje, só hoje, semana que vem eu vou. Isso é preguiça. Aí semana que vem, nossa, que toró, como é que eu saio de casa com uma chuva dessa? Não dá, vou ficar em casa hoje também. Só 2 palestrinhas que eu vou perder, não perco nada na vida com isso não. Preguiça. Nós vamos ficando estagnados. Então, isso está saindo fora da nossa evolução. Do inovar, do ousar e do posicionar-se. Nós temos que inovar, sim. Por que não? Porque se não inovar, nós estamos buscando coisa nova. E quando estudamos, nós vamos ver que nós temos que inovar, ou seja, modificar. Tirar aquelas coisas, aquele ranço que nós temos de dentro da gente e inovar e fazer outras coisas. E para isso eu preciso ousar. Porque se eu não ousar, eu não tenho coragem de modificar-me. Então, temos que nos
Nos modificar ousando e posicionando. É isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Cheguei à conclusão, por todos os estudos, por toda a discussão que temos, que isso é melhor. Eu vou fazer. E acabou. Comece a fazer. Da educação constante, especialmente a autoeducação. De novo, estou falando em estudar. Educação constante. A autoeducação. Buscar essa modificação que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. Então aqui agora eu vou colocar aqui uma representação esquemática do processo evolutivo e do processo de aquele famoso subir os degraus da vida espiritual, o nosso progresso. Então nós começamos com o quê? Com as matérias-primas, tá? Do processo evolutivo. O que é a matéria-prima? A vivência, a experiência e o conhecimento, tá? Vivência, experiência e o conhecimento. Aí do outro lado nós vamos ter a confecção da etapa evolutiva, a evolução efetiva, que é o aprendizado e a prática. Aprendizado e a prática. Muito bem. Com isso nós vamos buscar o quê? Vamos buscar a nossa evolução. É esse o caminho que nós estamos querendo fazer, buscar a nossa evolução. De que forma? Com o progresso. E o que é o progresso? É o conhecimento novo, esse que nós estamos conhecendo hoje, mais o conhecimento acumulado que nós já temos, aquilo tudo que nós já aprendemos. Então, o conhecimento novo juntamente com o conhecimento acumulado. Dessa forma é que nós vamos então buscando e conseguindo subir os degraus da vida espiritual que nós tanto queremos. É uma formulazinha que, se nós analisarmos, é fácil, é prática, só requer esforço interno de cada um de nós. Porque o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando a luz. Nós estamos buscando chegar mais próximo de quem? Do Pai Celestial. Do Pai Celestial. Em uma encarnação só dá? Em uma encarnação não vai ter jeito. É impossível. Então, claro, tudo a seu tempo. Claro que sim. Enquanto evoluem e aprendem a arte de viver, vamos ser felizes. E não vamos nos deter até alcançar a nossa meta. Não vamos nos deter até alcançar a nossa meta. Por quê? Porque o que vale é o amor. O que vale é o amor. Quando nós colocarmos em todas as nossas atitudes, atos, o amor, a coisa modifica. A coisa flui de uma forma muito melhor. Então, voltando lá no início, a reencarnação existe? O Kardec, especialmente para nós, mais que provou isso para nós, que a reencarnação existe. O que nós precisamos, sim, é viver melhor espiritualmente. Para quê? Para evoluirmos cada dia mais. Isso é que nós precisamos. Então, meus irmãos, que a luz do discernimento e dos sentimentos mais elevados possa iluminar todos os nossos corações. Que cada dia leve consigo a maravilha do momento, e o momento sempre passa. Existir é um privilégio, e viver é simplesmente maravilhoso. Então vivamos em paz e com muita luz. E muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado.